Agora a gente vai fazer um problema de dimensionamento. A gente conhece a carga, mas não tem a peça, que é o problema mais comum. Em projeto, a gente obtém as ações, obtém a força e quer obter um perfil que resista àquele esforço. Portanto, é esse o problema que a gente vai trabalhar. A gente vai dimensionar uma diagonal com as características dadas a seguir. O aço é um ASTM A36, isso significa que ele tem uma tensão de escoamento de 250 MPa e uma tensão de ruptura de 400 MPa. Os parafusos são diâmetro de 16 mm com furos feitos por broca. Isso significa que o diâmetro é igual a 16 mais 1,5, que aqui é a folga. Não vai ser considerado aquele alargamento de 2 milímetros da punção. Então, vou considerar 17,5 milímetros. E os dados de carregamento são os seguintes. Tenho 3 carregamentos. Ação permanente igual a menos 40 kN, ou seja, tenho 40 kN de compressão na barra. Sobrecarga de 260 kN e vento de 200 kN. Quantas combinações eu tenho? Se eu tenho duas ações variáveis, eu vou ter pelo menos duas combinações. Uma com o Q como ação variável principal e outra com o vento como ação variável principal. Como as duas ações variáveis possuem sinais diferentes, então a gente vai ter uma G mais Q e outra G mais W, com seus coeficientes. Nessa combinação 1, os esforços são de compressão, são valores negativos. Então, ela vai dar um valor de compressão. Como a gente vai fazer o dimensionamento para a força de tração, tendo em vista que a gente ainda não viu como dimensiona uma peça a compressão, a gente vai desconsiderar essa combinação, tendo em vista que ela vai dar compressão. Então, a combinação que a gente vai trabalhar é G mais W. Como o vento tem uma direção diferente de G, o coeficiente de ponderação do peso próprio vai ser 1 e do vento vai ser 1,4. E a gente chega em 240 kN. Então, o nosso NTSD é igual a 240 kN. A gente precisa agora obter uma peça que eu tenha um NTRD maior ou igual a 240 kN. E aí, como eu faço isso? Ok, primeiro eu tenho dois estados limites últimos aplicáveis. Escoamento da seção bruta, NTRD igual a GFY sobre gama A1, e ruptura da seção líquida, NTRD igual a AEFU sobre gama A2. Tendo em vista que essa equação é sempre muito mais simples, nós vamos trabalhar a partir dela para a gente achar uma peça para o pré-dimensionamento. O FY a gente conhece, é 250 MPa. O gama 1 a gente conhece, que é 1,1. Com isso, a gente consegue achar o AG fazendo NTRD igual a NTSD. Então, se a gente fizer o NTRD igual a NTSD, a gente tem que AG é igual a NTRD, 240, que multiplica gama A1, dividido por FY. O que é o FY? 250 MPa, que é igual a 25 kN por centímetro quadrado. A gente chega no AG a 10,56 centímetros quadrados. Aqui está em kilonewton e aqui está em kN por centímetro quadrado, a resposta em centímetro quadrado. Então a gente vai numa tabela de perfis, eu não tenho aqui para
colocar na tela agora, mas tem aqui uma tabela de perfis que vocês têm no SIGA também, tem no livro que está disponibilizado na biblioteca virtual. A gente pode ir lá na tabela de cantoneiras, se for usar a do livro, está na página 482, está disponível na biblioteca virtual. Eu tenho aí uma tabela das cantoneiras da série métrica e eu tenho uma das colunas, é o AG, a área bruta da seção, que é a de L80 por 7, que é 10.8. Tem uma área de 10.8. Vamos fazer essa. L80 por 7, área 10.8. Então vamos para o dimensionamento, vamos considerar L80 por 7. Em cantoneiras, isso aqui em cantoneiras de abas iguais, esse número representa a largura e esse número representa a espessura da aba. Tendo em vista que a área bruta dessa peça, meu AG, é igual a 10,80 centímetros quadrados, eu não preciso recalcular isso aqui, isso já está validado. Eu preciso calcular apenas a NTRD para área líquida. Então, eu preciso, primeiro, obter as propriedades de AE. Eu sei aqui que a minha ligação tem 2 parafusos e tem um comprimento de 50 milímetros, a distância de um parafuso até outro. A linha de ruptura que vai acontecer vai ser uma linha de ruptura aqui, ó, passando por um parafuso. Então, meu AN vai ser somente com um parafuso, vai descontar apenas um parafuso. E aí eu tenho que calcular o CT com base nessa configuração de ligação. Então eu sei que a N é igual a... Eu posso fazer isso de duas formas. Posso fazer daquela forma que eu mostrei, que é pegar a cantoneira, abrir ela e aí fazer as linhas de ruptura e aí achar a área líquida. Ou eu posso simplesmente achar essa área desse parafuso, desse furo e subtrair dela. Subtrair a G da área do furo, tendo em vista que é apenas um furo. Fica mais simples eu fazer dessa forma. Então, eu vou fazer assim. A área líquida vai ser a área bruta menos a área do furo. O que é a área do furo? É o diâmetro do furo vezes a espessura da chapa. Então, a área líquida vai ser 10,8 menos o diâmetro do furo é 1,75 centímetro, 1,75, e a espessura da chapa, a gente pode olhar na tabela, que é 7. É esse valor aqui, que é 7 milímetros, ou 0,7 centímetros. Então, minha área líquida vai ser da 9,575 centímetros quadrados. 9,575 centímetros quadrados. Então, o que é a área líquida efetiva? É CT vezes AN. E eu preciso calcular ainda o CT. O que é o CT quando eu tenho uma ligação feita por apenas uma das partes da seção, sendo parafusada ou soldada? A gente viu que o CT é calculado dessa forma. CT igual a 1 menos EC sobre LC. Então, a gente vai fazer CT igual a 1 menos EC sobre LC. O que é o EC? A excentricidade dessa ligação. O que é a excentricidade da ligação? É a distância que vai da minha linha da ligação, onde que a ligação está sendo feita na peça, que é essa linha, e o centro de gravidade da peça, que está aqui. Então, é isso aqui. Isso é o quê? É o meu X do centro de gravidade. Eu posso obter lá também nos
na minha tabela, que está definida como sendo xg ou yg. Na verdade é o yg, né, que é a altura em y. Yg na tabela está da terceira coluna 22,1 milímetros. Então o meu EC é igual a 22,1 milímetros. 1 menos 22,1. O comprimento da ligação é a distância do primeiro ao último parafuso, que são 50 milímetros. Então, o meu CT vale 0,558. Então, NT, na verdade, o AE, vai ser igual a CT vezes AN, que dá isso vezes 9,575, que é igual a 5,34 centímetros quadrados. O NTRD, portanto, vai ser 5,34 vezes 40 dividido por 1,35, que dá 158 kN. O NTRD é 240 kN. Então, essa peça não atende. Fazendo o problema com o perfil L75 por 8, com AG igual a 11,4 centímetros quadrados, nós temos o seguinte. O primeiro estado limite último não precisa ser verificado, tendo em vista que o AG é superior ao AG calculado. O estado limite último de ruptura da seção líquida que deve ser calculado. Então, eu tenho que ter AE é igual a CT vezes AN. O CT é igual a 1 menos SC sobre LC, onde o SC é a excentricidade da ligação, que é a distância do centroide até a linha da ligação, que dá 21,4. O comprimento da ligação é 50 milímetros, isso dá 0,572. A N é igual a AG menos o diâmetro, 1,75 centímetros, vezes a espessura da chapa, que é 0,8. Isso dá 10 centímetros quadrados. O AE, portanto, vai dar 10 vezes 0,572, 5,72 centímetros quadrados. Então, NTRD é igual a AE FU dividido por gama A2. Isso vai dar 169 kN, que também é menor do que aqueles 240 que a gente havia calculado como NTSD. Logo, também não passa. Eu não vou finalizar o problema, vou deixar em aberto para que vocês fique como exercício vocês calcularem até chegar o dimensionamento que vai passar. Okay?